De certa forma, muitas pessoas estavam a criticar a Rússia e a China pelo que fizeram. Contudo, o teu ponto de vista é: creio que isso é geopolítico. Qual é o benefício de se envolver e ajudar num processo que, de forma evidente, não terá sucesso? Quero dizer que isto é uma reimposição do domínio colonial numa parte grande do terceiro mundo. É uma intervenção que tem como objetivo impedir a autodeterminação na região da Palestina e não promovê-la. Trata-se de um esforço que afirma que as vítimas devem ser desarmadas. Basicamente, o que está a ser dito, numa analogia simples, é que os judeus israelitas de origem europeia chegam à Palestina e afirmam que os seus antepassados viviam ali há 2000 anos. Então vocês têm de se retirar. É como se alguém viesse à sua residência e afirmasse: há 300 anos, o meu antepassado era o proprietário desta casa e vocês têm de se retirar. E quando você afirma: não, não, vou proteger o meu direito de permanecer na casa, eles dizem: eu tenho o direito à autodefesa. Você não tem. Não tens o direito de te defender. Se o fizeres, serás considerado um terrorista. Portanto, vou acabar por tirar a tua vida e ficar com a tua casa. E a ONU basicamente acabou por dizer que isto está perfeitamente bem. Acho que isto é provavelmente o fim da ONU. Quero dizer, acho que a ONU perdeu a sua autoridade moral. E, sabe, pode-se dizer, sabe, o meu coração está com aqueles que dizem: não deveriam os chineses e os russos ter vetado isto? Mas a minha cabeça diz que eles não são estúpidos, eles sabiam o que estavam a fazer. Eles reservaram a sua liberdade de manobra. Eles retiveram o seu consentimento, não concordaram com este enquadramento, não podem ser responsabilizados por isso. Então as pessoas dizem que podem ser culpados por não o terem parado, mas isso realmente não vai funcionar. Portanto, acabará por autodestruir-se e também provocará danos aos Estados Unidos, que declarou ambos como opositores. Então, por qual motivo deveriam eles, na expressão que utilizamos no hemisfério norte, por qual razão deveriam retirar as castanhas americanas do fogo? Acho que sabiam o que faziam. Sim. Embaixador, no que diz respeito à Ucrânia, sabemos que a administração Trump está, de alguma forma, a enviar sinais à administração Zelensky de que este é o fim, que não podemos ir mais além. Mas quando se trata de Israel, acha que eles estão a chegar lá ou que vão chegar lá? Na verdade, acredito que a base de apoio do presidente Trump está a desintegrar-se por várias razões distintas. Considero que a principal razão é que as tarifas acabam por causar inflação, algo que a maior parte dos Estados Unidos entendeu, mas que o Sr. Trump não compreendeu. Dessa forma, ele foi obrigado a reverter algumas tarifas. O café, por exemplo, representa uma preocupação significativa para os brasileiros. Ele foi forçado a reverter essa medida porque resultou num aumento de 30% no preço. E as pessoas estão zangadas. Portanto, essa é a principal preocupação. Há também muita objeção ao Estado policial que o Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas ICE impôs. As pessoas não apreciam a falta de um devido processo legal e a apreensão de imigrantes. Eles não gostam do estabelecimento de campos de concentração de facto para imigrantes em locais como El Salvador ou, sabe, de deixarem cair imigrantes, deportando-os para lugares com os quais não têm ligação, onde as suas hipóteses de sobrevivência são muito baixas. Ninguém gosta disto. Eles não gostaram do fecho do governo. Muitas pessoas opõem-se, sabe? Apenas penso que cerca de 15% dos cidadãos americanos apoiam a intervenção na Venezuela. Sabe, existem diversas ações impopulares que o Sr. Trump realizou ou está a realizar. Dessa forma, a sua base de apoio não está a desmoronar-se completamente, mas sim a dividir-se e a reduzir-se. Ele é bastante impopular. Então, nesta circunstância, ele recorre aos seus apoiantes mais fortes, que são oligarcas sionistas. Portanto, ele fortalece a sua relação com Israel.
Talvez a sua abordagem em relação ao Monte Dani, que eu ainda não vi, mas que mencionaste antes do início do programa, tenha sido mais conciliatória. Talvez isto seja um esforço para contrabalançar a antipatia dos jovens, incluindo a sua própria base de apoio em relação às suas políticas na região da Palestina. Madani, evidentemente, de forma curiosa, não abordou a questão da Palestina durante a sua campanha. Foram outros indivíduos que a trouxeram à tona e perguntaram-lhe se ele acreditava que Israel deveria existir. E ele afirmou que sim, como um Estado onde todos possuíssem direitos iguais, o que é, sabe, uma posição extremamente justa, mas não uma que os sionistas aceitarão. É possível que o senhor Trump esteja, tal como procedeu no caso da Venezuela, a adotar uma estratégia similar. Ele alienou uma quantidade significativa de imigrantes latinos e, por essa razão, tentou atrair os imigrantes que são anti-Cuba e anti-Venezuela, entre outros, em parte como uma manobra de política interna. É possível que isto esteja a ocorrer, mas não tenho certeza absoluta. No entanto, a minha hipótese é que ele precisa do apoio desses influentes doadores sionistas e, por essa razão, irá permanecer alinhado com eles. Como avalia a visita do príncipe herdeiro da Arábia Saudita aos Estados Unidos e a forma como eles podem influenciar o processo deste, sabe, este tipo de, não sei se podemos chamar de plano de paz, mas o que Donald Trump está a tentar fazer em Gaza, qual é a influência por parte dos Estados Árabes, particularmente da Arábia Saudita, que esteve recentemente em Washington? Não acho que eles tenham muita influência e, sabe, penso que estão desapontados porque anteriormente uma das razões pelas quais dependiam dos Estados Unidos era a crença de que poderíamos gerir Israel e manter Israel afastado deles. Poderíamos gerir o problema palestiniano, que poderíamos gerir um processo de paz. Bem, eles ficaram desiludidos. Eles sabem que não é esse o caso. Não, mas eles próprios não têm muita influência sobre isto e, francamente, as suas atitudes são ambivalentes. Não gostam muito dos palestinianos, apesar de os palestinianos terem tido um papel importante na construção das sociedades modernas na Península Arábica, seja no Kuwait, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos ou no Catar. Os palestinianos têm sido pessoas muito bem educadas e competentes no exílio e ajudaram a construir estas sociedades. Contudo, a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, era composta por indivíduos ateus, enquanto estas são sociedades profundamente religiosas. Dessa forma, os seus sentimentos são consideravelmente ambivalentes. Também não, creio que é importante observar que eles se opõem ao Hamas, precisamente porque o Hamas é um movimento de natureza democrática. A Irmandade Muçulmana e o Hamas partilham a crença em alcançar o poder por meio de processos eleitorais e ambos defendem a ideia de abandonar o poder caso venham a ser derrotados nas eleições. Sabe, é complicado observar a situação em Gaza, considerando como Israel tem lidado com Gaza e a extensão em que os palestinianos foram forçados a usar túneis em vez de irem às urnas. Mas esse é o caso. Bem, se estás na Arábia Saudita, se estás numa monarquia, e a propósito, o Alcorão, o sagrado Alcorão, não é muito elogioso para com os monarcas. Não aprecia monarcas, é bastante republicano, com um pequeno R, e isso está presente nas suas pregações. Mas se estiveres na Arábia Saudita ou no Egito, que possui um ditador militar, sabes, quando alguém no Hamas afirma que não necessitamos de reis, príncipes, generais, ditadores ou mesmo bandidos para governar as nossas sociedades, podemos assumir o poder através das urnas. Não necessitamos destes tipos, isso é extremamente ameaçador. E é precisamente por essa razão que se observa os Emirados Árabes Unidos, em particular, de forma muito, muito intensamente contra a Irmandade Muçulmana. O único Estado árabe do Golfo que está confortável com a Irmandade Muçulmana é o Catar.
e é uma das razões pelas quais o Catar mantém uma relação positiva com a Turquia, que também apoia a Irmandade Muçulmana. De qualquer modo, esta situação é bastante complexa e não creio que, por um lado, a pessoa comum na Arábia Saudita, no Catar ou nos Emirados Árabes Unidos, o cidadão médio dos Emirados, demonstre muita simpatia pelo sofrimento dos palestinianos apenas porque são árabes. Estão a ser perseguidos, estão a ser mortos, estão a ser torturados. Quem não sentiria compaixão por eles? No entanto, isso não se traduz significativamente no que diz respeito a um envolvimento político ativo pela sua autodeterminação. Caso a Palestina conseguisse alcançar a sua autodeterminação, transformar-se-ia num Estado democrático. O que querem as monarquias do Golfo com isso? Sabe, acredito que eles possuem diversas contradições nas suas opiniões. De certa forma, eles sentem receio disto. Eles têm medo da Irmandade Muçulmana. Quero dizer, veja o que aconteceu depois de 2011, quando as revoltas árabes ocorreram e a Irmandade Muçulmana realmente chegou ao poder no Egito. Demonstrou ser extremamente incompetente ao governar e, consequentemente, não permaneceu no poder por muito tempo. Contudo, os árabes do Golfo ficaram em estado de pânico. Iniciaram a distribuição de quantias significativas de dinheiro à população para que permanecesse em silêncio, o que é uma estratégia bastante comum na região do Golfo. Não estou a afirmar que eles não possuam a lealdade dos seus súbditos. Eles têm, mas estou apenas a mencionar que não são favoráveis à introdução da democracia, enquanto o Hamas é. Portanto, o Hezbollah representa uma questão completamente diferente. Trata-se de um tipo distinto de organização e com uma orientação religiosa diferenciada. Não são seguidores do sunismo e, portanto, são considerados menos ameaçadores. Quando coloco a questão, senhor embaixador, refiro-me a Donald Trump afirmar a Netanyahu que isto é o desfecho. O meu ponto central era que, se ele não estiver disposto a comunicar isso a Israel, isso geraria compreende? Isso geraria inúmeros conflitos para a política externa ou, de certa forma, sabe, para a maneira como os Estados Unidos procuram gerir a situação no Médio Oriente, pois o conflito com a Síria, com o Líbano, com o Irão, estão a discutir uma nova guerra, um novo ataque ao Irão. Sabe, ontem soubemos que o chefe do parlamento no Irão disse que, no 6º dia da guerra entre o Irão e Israel, o vice-presidente dos Estados Unidos ligou aos iranianos, pedindo-lhes repetidamente para encontrar uma solução, para iniciar algum tipo de conversações, para estabelecer algum tipo de diálogo sobre o cessar-fogo entre o Irão e Israel. Isso mostra como a situação era desesperada para Israel. Bem, eu acho que, como sabe, quero dizer, acho que já discutimos isto antes. Acredito que, se houver uma retomada da guerra, Israel irá arrepender-se profundamente de a ter iniciado, pois o Irão tem a capacidade de penetrar nas defesas israelitas e não se limitará a alvos militares e de inteligência, como fez durante a chamada Guerra dos 12 Dias. E tem toda a razão. Israel precisava de um cessar-fogo, o Irão não. E se voltarmos a isto, será terrível. Mas deixe-me fazer um ponto relacionado com o que disse anteriormente, o primeiro ponto que mencionou, que é que os Estados Unidos e Israel estão, de certa forma, a afastar-se um do outro. Perguntou sobre o significado da visita de Mohammed bin Salman a Washington. Bem, ele conseguiu os F-35. Francamente, não considero que seja um avião particularmente bom. No entanto, de qualquer maneira, é o que os israelitas possuem. E assim, de certa forma, Trump disse: vou tratar a Arábia Saudita como igual a Israel para efeitos da política dos Islimoquisi no Médio Oriente. Bem, isso é algo novo e importante. E reconhece o poder e a influência que a Arábia Saudita tem a nível global, assim como regional, e a sua posição-chave como encruzilhada de todas as rotas entre a Europa, a Ásia e a África,
e a sua posição como uma sociedade rica em minerais, todas estas coisas. E, naturalmente, uma sociedade com uma quantidade significativa de capital para investir, caso opte por fazê-lo. Assim sendo, isso é uma questão. A segunda questão é que Israel está a preparar-se para uma eventual ruptura potencial com os Estados Unidos. Ouve-se o primeiro-ministro Netanyahu a dizer que Israel precisa ser autossuficiente. Ouvem-se várias pessoas nos Estados Unidos, sionistas fervorosos como Laura Loomer, que não é a minha pessoa predileta, a declarar que Israel necessita diminuir a sua dependência militar dos Estados Unidos. Vê artigos de intelectuais que compreendem muito bem Israel, como Leon Hadar, que acabou de publicar algo nesse sentido na National Interest, argumentando que Israel está a perder a sua soberania ao subordinar-se aos Estados Unidos. É claro que os americanos queixam-se do contrário, dizendo que a soberania dos Estados Unidos foi comprometida pela influência do lobby sionista e por Israel. Mas é bastante claro que estamos a mover-nos em direções separadas. E isso está a acontecer num momento em que a sociedade israelita está sob grande pressão. Caso ocorra outra troca com o Irão, acredito que a quantidade de israelitas que optam por se mudar de Israel aumentará de forma significativa. É bastante irônico que, essencialmente, os sionistas afirmem que a solução para o problema palestiniano é que os palestinianos deveriam abandonar a Palestina. Talvez os israelitas estejam a preparar-se para isso. Então, a solução para o problema israelita é os israelitas saírem da Palestina. Sabe, isto irá perdurar um Estado que foi instituído e sustentado por um tipo de regime neocolonial dos Estados Unidos e sentimentos de culpa provenientes dos europeus, Holocausto, não tenho certeza. Não acho que alguém saiba. E muitas pessoas em Israel estão bastante ansiosas com isto. Agora, Eu sou o melhor. Como vê uma melhor relação entre o Irão e os Estados Unidos em termos do que está de acontecer em Gaza? Como é que isso vai ajudar a situação dos habitantes de Gaza? Bem, eu realmente não sou um especialista no Irão e provavelmente deveria consultar o Krita Parsi sobre essa questão, pois ele é um verdadeiro especialista. Mas a minha percepção é que, de facto, evidentemente que a República Islâmica é consideravelmente cínica de diversas maneiras, mas acredito que existe uma convicção religiosa genuína no seu âmago e está profundamente horrorizada com o que tem ocorrido em Gaza, como qualquer ser humano deveria estar. Eu não acho, penso que, sabe, isto é um fator, é raramente mencionado na imprensa ocidental. Quando falam sobre a Arábia Saudita normalizar relações com Israel, falam sobre todo o tipo de coisas, sabe? Bem, dizem que a Arábia Saudita insiste que haja um caminho claro para um Estado palestiniano. Mas por que insistem nisso? Porque a população saudita é 99% contra Israel devido à forma como está a tratar os palestinianos. Normalizar as relações com Israel nestas circunstâncias arriscaria uma revolução. Assim, isso não ocorrerá. Mas por que é que as pessoas estão contra Israel? É por causa das ações de Israel? Não é. Se Israel não fizesse tudo o que está a fazer, as pessoas encontrariam uma forma de conviver com isso. Por quê? Fizeram-no por muito tempo. Sabe, desde o ano de 1973, não houve guerra e as pessoas acabaram por tolerar a presença de Israel. Não gostavam, mas ainda assim toleravam. Agora já não conseguem mais tolerar devido ao que está a fazer. E não somente para os palestinianos, mas igualmente para os libaneses, os sírios, os iemenitas, os iranianos, porque atualmente há uma conexão entre ambos os lados do Golfo Pérsico que não existia anteriormente, iniciada pelo Iraque, promovida por Omã e finalizada pelos chineses. Contudo, existe uma coligação emergente de nações na região que considera de extrema importância equilibrar e contrabalançar a influência exercida por Israel. E nesse contexto, a identificação americana com Israel é uma verdadeira complicação. É necessário uma pessoa como Mohammed bin Salman, assim como Mohammed Zayed, ambos adeptos da Realpolitik,
que compreendem as vantagens em promover uma relação positiva com o presidente Trump e em manter uma conexão com os Estados Unidos, que possam acionar em situações de emergência, pois, em última análise, não há outro país além dos Estados Unidos que esteja preparado e disposto a oferecer-lhes apoio caso enfrentem dificuldades. Agora estão a proteger-se. Observa-se o acordo de defesa saudita com o Paquistão e a relação emergente, pelo menos no que diz respeito a vendas de armamento e tecnologia militar com os chineses, que fornecem a espinha dorsal do equipamento e da tecnologia de defesa palestinianos. As coisas estão a mudar. Israel está a isolar-se não só da sua própria região, onde está completamente isolado, embora as pessoas saibam que está lá e lidem com isso de forma pragmática. No entanto, mais além, mesmo em sociedades onde não existe um histórico de antipatia em relação a Israel, e certamente sem qualquer traço de antissemitismo, Israel já não é tão bem-vindo. Assim, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, Israel está a ver a sua influência e o seu apoio diminuírem. Se estivesse na posição do Sr. Netanyahu, quais seriam as suas ações? Ele coloca a sua própria sobrevivência política acima do futuro da nação que lidera, razão pela qual muitos israelitas não gostam dele, pois entendem que ele é basicamente egoísta. Ele não está por eles, ele está por si próprio. E sabe, ele consegue escapar da prisão ao manter-se no poder e ao manter Israel em constante estado de guerra, o que é verdadeiramente trágico para os israelitas. Não tenho a certeza. Quero dizer, sentir-me-ia mais pesaroso pelos israelitas se estivessem mais preocupados com o genocídio do que realmente estão. Mas eu simpatizo profundamente com os ucranianos. Acredito que têm sido explorados, têm sido abusados, têm sido manipulados e, no final, estão a ser descartados. Então, não tenho a certeza de onde vai parar a questão entre o Zewat e Israel. Mas a Ucrânia não tem um presidente bom. Há 2 dias, foi ontem, houve uma entrevista em persa com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. Ele mencionou que durante as conversações com os Estados Unidos, com Steve Witkoff, chegaram a algum tipo de acordo 3 vezes. 3 vezes chegaram a um acordo, e sempre que Witkoff regressava a Washington, ele mudava de opinião e tudo ficava. Sim, precisamente. Não, isto era um padrão bastante comum. E tem sido um problema persistente em todas as iniciativas diplomáticas que o Sr. Witkoff empreendeu, porque quando ele regressava à casa, o lobby sionista essencialmente reescrevia o que ele tinha acordado. Observamos isto, por exemplo, com o denominado Plano de Paz para a região de Gaza, que o presidente Trump tentou fazer aprovar nas Nações Unidas. Como sabe, foi modificado após ser apresentado aos países árabes, que afirmaram que, bem, isto é preferível a não ter absolutamente nada. Eles não ficaram muito satisfeitos, mas não tinham uma alternativa melhor. Mas, posteriormente, foi reescrito pelas pessoas associadas a Netanyahu. Portanto, este é um padrão bastante comum. E, como sabe, eu diria que isso praticamente desacreditou os Estados Unidos como um parceiro de negociação, mesmo antes de se chegar à ideia de, como sabe, agendar conversações em Mascate e depois tentar eliminar as pessoas que iam comparecer lá, que foi o que Israel fez, ou tentar eliminar os negociadores em Doha que estão a tentar desenvolver um plano de paz do Hamas para apresentar a Israel. Portanto, se negociar com os Estados Unidos, é melhor garantir que os termos estejam definidos com precisão. Estas afirmações bastante vagas, como a referente à Ucrânia, que deixam tudo para ser resolvido posteriormente ou sugerem que algo pode ser viável talvez mais adiante, quando na verdade não é viável. Neste momento, isso não é confiável. Isso não é confiável.
o que pode esclarecer a razão pela qual Vladimir Putin não recusou o plano de Donald Trump, mas igualmente não o aceitou. Ele disse que isso pode servir como base para futuras negociações. Por quê? Porque incorpora um esforço para abordar a maior parte das causas fundamentais no discurso do senhor Vladimir Putin acerca do conflito. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, embaixador, falou ao Economist numa conversa. Ele estava a referir-se ao caso do conflito armado entre o Irão e Israel, assim como as negociações diplomáticas com os Estados Unidos. Você é favorável a um acordo, mas um acordo que seja justo e equilibrado. O problema reside no facto de que, quando os americanos, a administração atual, mencionam um acordo, na realidade pretendem impor o que desejam. E foi precisamente isso que vivenciamos há apenas 2 meses em Nova Iorque. Estamos prontos para a negociação, mas não para a imposição. Estamos dispostos a chegar a um acordo, mas a um acordo justo e equilibrado, não a um acordo unilateral. Quão preparados estão se houvesse um ataque israelita subsequente ao Irão? Estamos ainda mais bem preparados do que na guerra anterior. Pode explicar de que maneira estão preparados? Sabe, os nossos mísseis encontram-se, numa posição significativamente melhor, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Aprendemos muitas lições durante a Guerra dos 12 Dias. Compreendemos e assimilamos os nossos pontos fracos e também os nossos pontos fortes, assim como os pontos vulneráveis dos israelitas. Eles trabalharam em todos eles e estão totalmente preparados, ainda melhor do que da vez anterior. Isso não significa que queremos guerra. Como sabe, a melhor forma de prevenir uma guerra é estar preparado para isso. Os russos ajudaram-nos muito durante os 12 dias de guerra. Posteriormente, temos estado envolvidos em uma cooperação ainda mais intensa do que anteriormente, e é precisamente por essa razão que lhe afirmo que estamos ainda mais bem preparados do que na guerra anterior. Sim, considero que nada do que ele mencionou é surpreendente e não é injusto afirmar isso. Pode-se observar isto no caso da Ucrânia, onde a estratégia dos Estados Unidos atualmente é estabelecer os termos, não negociá-los, não mediá-los, mas sim impor as condições. E não estou surpreendido que ele tenha afirmado que o Irão está mais bem preparado para a guerra do que estava em junho. Isso não é surpreendente de forma alguma. Obrigado, senhor embaixador, por estar conosco hoje. Foi um prazer falar consigo. Bem, continue com o bom trabalho, Nima. Grato.